Minha torcida brasileira preferida, feliz! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixa o Palmeirense Falar, e desde já peço a você que se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Se gostar do vídeo, dá um like, comenta, compartilha. Peça para quem você compartilhar também se inscrever, dá o like, comentar e compartilhar. Caso queira ajudar o canal, tem um Pix na tela, na descrição do vídeo. Ou se preferir, o Valeu Demais do YouTube, que é aquele coraçãozinho, com o cifrão você clica e tem várias opções para ajudar o canal. Muito obrigado a todos que já ajudam. Peço a vocês também que me sigam no Instagram, @TadeuVerde, no meu canal secundário Quebre Toda a Cidade, e que se torne membro deste canal por apenas R$ 1,99 por mês. Vamos lá, gente. Vamos se tornar membro aí, muito baratinho e ajuda bastante, beleza? Antes de começar, aliás, começando já, né? Vamos falar do Brasileirão aí, que esquentou a briga, né, cara? Flamengo meteu 3-0 no América, Palmeiras empatou heroicamente lá com o Fortaleza, né? E muita contestação aí nesse jogo do Palmeiras pelo lance do Endrick, né? Que o Endrick teria dado um murro no cara, e realmente deu. Eu também achei que ele ia ser expulso aquela hora. E por sorte, né? Sorte, nosso palmeirense, o VAR não chamou e ficou por aquilo mesmo. Se bem que o cara tava segurando a camisa dele também, ele se irritou ali, né? E tava levando falta o jogo inteiro. Não justifica ele ter dado aquele soco no cara, foi muita imaturidade do moleque. O moleque imaturo, pode ser normal, se irritou, acontece. Ele tem que ver que isso vai sofrer demais na carreira dele com isso, né? Porque ontem o Fortaleza não deixou ele jogar. Ele pegava na bola e levava uma falta. Era nítido isso, e ele ficou muito nervoso. Tudo bem, todo mundo falando do lance, mas ninguém fala do lance em cima do Marcos Rocha, né? Que ele levou aquela entrada criminosa que poderia ter quebrado a perna dele, e o juiz também não fez nada, não deu nada. Então, assim, ficou meio que elas por elas, né? Todo mundo só vê o que interessa, né? O que não interessa todo mundo esconde, né? E eu não escondo nada aqui. No vídeo que eu fiz ontem, eu esqueci desses lances, até porque não foi só o do Endrick, né? Então, assim, você quer ver a coisa certa? Vamos ver a coisa certa, né? Você quer ver o erro tem que ser dos dois lados. Quando tem dos dois lados, tem que mostrar os dois lados. Não adianta mostrar só um lado, só o que interessa. Isso é muito feio, na minha opinião. Mas isso já está superado, né? Acontece erro de arbitragem. Tá demais nesse Brasileirão, a gente sempre vem aqui e fala muito sobre isso, e a gente sabe que quando é com a gente, é mimimi da gente, né? Todo mundo chama de mimimi, mas quando é com o outro, né, a gente chama o outro de mimizento também. É uma coisa nossa, a gente tem que se unir para cobrar uma arbitragem melhor no Brasileirão, tá? Vamos lá. Então, na minha opinião, Endrick deveria ter sido expulso, assim como o jogador do Fortaleza, não lembro o nome dele, deveria ter sido expulso também na jogada com o Marcos Rocha, e eu acho que foi até antes do lance do Endrick, tá? Vamos que vamos. Seguinte, Brasileirão pegando fogo, né? Flamengo, Palmeiras ali dividindo a liderança, só que o saldo de gols do Palmeiras é o líder, mas pau a pau, a gente não sabe como é que vai terminar. Tem jogos decisivos pela frente e tem dois times aí, que é o São Paulo e o Fluminense, que estão de boa, né? Só assistindo a gente, fazendo seus joguinhos de boa, sem muito compromisso. São Paulo já na Libertadores do ano que vem, campeão da Copa do Brasil. E o próprio Fluminense também na Libertadores do ano que vem, já é campeão da Libertadores e vai para o Mundial agora. Então os dois estão só cumprindo tabela, né? Não tem risco de rebaixamento. E aí, cumpre tabela, então, e vão ser decisivos agora nessas finais aí, nessas 3 últimas rodadas, porque eles jogam com time, né? Eles podem prejudicar ou ajudar os seus rivais. Pois é, os 3 jogos dos 2 times, os 3 jogos do Fluminense e os 3 jogos do São Paulo, são jogos que podem ajudar ou prejudicar os seus rivais. Ó, o Fluminense, por exemplo, tem 3 adversários envolvidos diretamente nas disputas, né? Olha só, o primeiro confronto do Fluminense é contra o Santos, né? O Santos que está tentando fugir da zona do rebaixamento, disputando com o Vasco, tem um ponto a mais que o Vasco. E aí, ou seja, o Fluminense pode prejudicar o Vasco, como pode ajudar, se ganhar do Santos. Então, é uma complicação ali. O outro jogo do Fluminense é contra o Palmeiras. Aí, o que acontece? Ele pode ajudar o Palmeiras e prejudicar o Flamengo, né? É uma opção que ele tem. Só que aí, só para você ter uma ideia, tem esse jogo, talvez o Fluminense vai poupar jogador, tá? A torcida do Flamengo vai ficar muito puto da cara, mas qual que é
a desculpa dele, né? Segundo o ge.com.br aqui. Gramado sintético e problemas recentes preocupam o Fluminense, que deve poupar contra Santos e contra Palmeiras. Ou seja, vai prejudicar o Vasco e pode prejudicar o Flamengo, o Fluminense. Porque vai poupar. No jogo do Palmeiras, eles acham que o gramado sintético pode prejudicar o jogador que eles querem. Qual o jogador que não quer ir para a final agora, para o Mundial? Todos querem ir para o Mundial. Ninguém quer arriscar a se lesionar. E aí eu digo, vai Palmeiras, vai para cima com tudo. Vai batendo com força para os caras tirar o pé. Para os caras tirar o pé. Para os caras ficar com medo de machucar e deixar o jogo fluir para nós. A estratégia do Abel tem que ser essa. Porque os caras, com certeza, se entrarem no jogo, eles vão ficar com medo de se machucar. Ninguém quer perder dinheiro pro Mundial, cara. Ainda mais num jogo que pra ele não vale nada. Então, o Palmeiras tá muito favorável, sim, pra esse jogo. Eu tenho certeza absoluta, cara. Não vou ser hipócrita aqui e falar que não. Principalmente por causa da questão do Mundial, porque é a desculpa perfeita pra ele. Eles ajudam o Palmeiras, ferra com o Flamengo e ainda vai pro Mundial com a desculpa do Mundial que não pode se lesionar. É legal? Não é. Não seria o ideal, né? Mas, né, nessa altura do campeonato, é o que pode acontecer. Eu espero que seja um jogaço, né? Que o Fluminense jogue bem pra cima do Palmeiras, como deve ser. E o Palmeiras ganhe como tenha que vencer, né? Se for pra vencer, que vença com mérito, né? É foda, mas isso acontece no futebol. Às vezes a gente nem percebe, né, cara? Vamos lá. E o Fluminense ainda depois, no terceiro jogo, ele vai jogar com o Grêmio. Então, e o Grêmio, ele ajudando o Grêmio, ele pode prejudicar o Flamengo. Até na questão de vaga de Libertadores. Aliás, né, ele prejudica o Palmeiras, Flamengo, mas o intencional dele aqui seria o Flamengo. Então, o Fluminense poderia prejudicar o Flamengo em 2 jogos e o Vasco em 1, hein? Olha que coisa. Pode ajudar também, né? E o São Paulo? O São Paulo, complicado, vai jogar contra o Bahia. É o primeiro compromisso dele agora, dos últimos 3 jogos. Contra o Bahia, que está disputando com o Corinthians aí a sair da zona do rebaixamento. Pode, e o Corinthians praticamente é inimigo do São Paulo e vice-versa, né, velho? Então, se o São Paulo bobear, der um mole, o Bahia vence o jogo e prejudica o Corinthians, né? O outro jogo vai ser contra o Atlético Mineiro e Flamengo. Ele entregando para o Atlético Mineiro prejudica Palmeiras, prejudica Flamengo também, mas qual que é o ideal dele? O Palmeiras, né? Não deixar o Palmeiras ser campeão. E o último jogo contra o Flamengo. Então, o São Paulo ele tem 2 chances de ferrar com o Palmeiras. 2 jogos contra o Atlético Mineiro e contra o Flamengo. Veja bem como é o campeonato, como é o futebol, né, velho? Nas 3 últimas rodadas, 2 times estão com o poder na mão aí de decidir, cara. Que loucura, né? Espero que tudo corra bem, que não tenha nenhuma falcatrua, mas a gente pensa, né? Isso aqui é uma matéria do lance.com.br. Você vê como que os caras já maquinam as coisas. E eles têm razão, né? Então, vamos aguardar para ver os acontecimentos, para ver o que realmente vai acontecer, né? Alguém vai ser campeão, alguém vai ser prejudicado, acontece, não tem jeito, né? Mudando de assunto, falando em Flamengo, né? Já em campeonato carioca, né? O que acontecendo, né? O Landim falou durante a reunião estadual, né? Do campeonato carioca, no encontro que oficializou a tabela do carioca. O Flamengo deve ter jogos em Belém e Manaus durante o Campeonato Carioca de 2024. O próprio Landim confirmou. Olha o que ele falou. Tem 2 cidades, uma delas eu já tive conversa com o governador que tinha convidado para a inauguração do Mangueirão. Temos a ideia de mandar jogo para lá. Manaus também é uma cidade que temos ideia de levar. Fazemos acompanhamento contínuo do público que vai ao jogo do Flamengo. Manaus é o 4º estado que coloca mais gente no Maracanã em alguns jogos. Temos algo para dar a esse pessoal de retorno, levar o Flamengo para lá. Mais de 50% da população torce por nós. Interessante, né, cara? Então, o Flamengo quer nacionalizar o Carioca, como disse o presidente do Flamengo. Os jogos fora do estado estão permitidos desde o ano passado, mas o clube teve dificuldades de montar a operação. As partidas devem acontecer antes e depois da pré-temporada nos Estados Unidos, conforme apurou o UOL. A tendência no momento é que o Flamengo jogue primeiro em Manaus, viaje aos países norte-americanos, né, ao país norte-americano, e depois volte para Belém. Landim não quis dar detalhes da pré-temporada. O Flamengo segue negociando locais e adversários.
mas está na reta final dos preparativos. Falta o que falta, acertar os detalhes, mas ainda não está decidido. Então, interessante isso aí, né? Até porque, cara, pô, ele vai levar, além de beneficiar a torcida de lá, vai ganhar uma grana, né? Com certeza, não é de graça que vai jogar lá, né? Alguém vai pagar para eles ir para deslocar. E, inclusive, o time adversário, por exemplo, no Campeonato Carioca, qual o time que vai lá, né? Quem que vai bancar a viagem também do outro time? Com certeza vai ter que ser o Flamengo ou o cara que comprar a partida, né? Vamos que vamos, muito interessante isso aí. Espero que isso vire moda. Por exemplo, que o Palmeiras venha para Maringá jogar aqui. Ou se não, vá para Curitiba e para outros jogos, outras cidades menores, né? É muito interessante. Para Londrina, que também lota de palmeirense. Muito legal isso aí, vai. E falando ainda em Flamengo, falando sobre o Cebolinha, né? Reportagem do terra.com.br dizendo assim, ó, Cebolinha ressurge sob o comando do Tite e vira pilar do Flamengo. E é bem verdade, Cebolinha com Tite ganhou espaço. Ganhou espaço e quem perdeu um pouco de espaço foi o Bruno Henrique, apesar de ele ter entrado no último jogo ainda, né, cara? De titular, ó. O Everton Cebolinha recuperou o bom futebol e vem sendo fundamental na reta final de temporada do Flamengo. O atacante assumiu a titularidade e passou a ser protagonista, assim como foi na vitória de 3-0 sobre o América Mineiro neste último domingo. Marcou um gol e deu uma assistência para Everton Ribeiro na segunda etapa. Além das participações diretas em gols do Flamengo, Cebolinha vem acumulando boas atuações individuais e sendo uma das peças de maior destaque do ataque ao lado de Arrascaeta e Pedro. Camisa 11 já havia balançado as redes contra o Grêmio e também contribuiu com uma assistência sobre o Palmeiras, né? Viado, sacana. Cebolinha assumiu a titularidade depois de Bruno Henrique ficar suspenso nas partidas contra Fortaleza e Palmeiras. Cebolinha assumiu a titularidade depois de Bruno Henrique ficar suspenso nas partidas contra Fortaleza e Palmeiras. BH recebeu o terceiro amarelo e ainda foi expulso contra o Santos, o que o tirou das partidas mencionadas. Everton aproveitou a oportunidade dada por Tite e desde então não saiu dos 11 iniciais. Que coisa de louco, né, cara? Ó, de acordo com o SofaScore, além do gol e da assistência, Everton ainda criou outras duas grandes oportunidades, finalizou 4 vezes uma no gol, deu 7 passes decisivos e ainda acertou 4 dos seus dribles que tentou. Cebolinha foi o jogador que recebeu a nota mais alta do time rubro-negro, segundo o aplicativo SofaScore. E falando nisso, no ge.globo.com, falando que o Cebolinha e o Pedro são os melhores na vitória em cima do América Mineiro. E aí tem as notas aqui, né? E aí eu vou falar, ó. O Rossi, na nota do GE, 6,5, do público 7,6. O Mateuzinho, 6 no GE e 6,4 pelo público. Nota GE do Wesley, 6 e público 6,2. Fabrício Bruno, 6,5 pelo GE e 7,9 pelo público. Tá com moral com o público, hein? Nota GE do Léo Pereira, 6,5, 7,6 com o público. Moral também. Ayrton Lucas, 7 pelo GE e 7,7 pelo público. Felipe Luiz, 6 pelo GE, 7,1 pelo público. Eric Pulgar, 6,5 GE, 8,3 pelo público. Olha só. O Gerson, 6,5 pelo GE, 7,5 pelo público. Luiz Araújo, 5,5 pelo GE, 6,4 pelo público. Arrascaeta, 6,5 pelo GE, 8,3 pelo público. Everton Ribeiro, 6,5 pelo GE, 7,8 pelo público. Bruno Henrique, 6,5 GE, 7,8 pelo público. Thiago Maia, 6 pelo GE, 6,3 pelo público. Pedro, 7,5 pelo GE, 8,2 pelo público. Cebolinha, 8 pelo GE, olha, 9,1 pelo público. E o Tite, 7 pelo GE, 8 e 7 pelo público. O que você acha dessas notas? Você concorda? Concorda que o Cebolinha foi o melhor campo mesmo? E depois o Pedro? Coloca no comentário aí, né? Cebolinha com moral, né? Quem te viu, quem te vê, né, velho? Indo mal lá no Benfica, os caras deixaram na reserva, né? Vaiado lá até pela torcida do Benfica, aí vem pro Flamengo,
caro, veio pro Flamengo, demorou para né, para se aparecer, e agora com o Tite o cara tá voando. Coisa de louco, né? Foi um golaço de cabeça ontem que eu não lembro de o Cebolinha ter feito gol de cabeça. Acho que foi a primeira vez que eu vi, cara. Meu Deus, não é a dele, né? Mas fez. Você vê como é que é, né? Então, parabéns ao Flamengo do Tite aí que conseguiu recuperar. Inclusive o Luiz Araújo, que era jogador que também a galera já tava com muita dúvida, né? E agora virou titular praticamente do Flamengo. O Tite realmente tá fazendo a diferença desse Flamengo, hein? Que surpresa! Agradável pra torcida e desagradável pra nós. Puta que pariu, velho. Que foda. Mas vamos que vamos. Finalizando aqui, eu não sei se é surpresa ou não, eu não entendo nada de jurídico, né, cara, de lei, de porra nenhuma. O fato é o seguinte, o Abel Ferreira, o polêmico e ganhador técnico do Palmeiras, né, para mim, o maior técnico do Palmeiras de todos os tempos, porém muito polêmico, muitas vezes ele é arrogante mesmo, ele fala, ele se irrita com as perguntas que ele considera, né, abaixo da média, né, ou burras, né. Ele não esconde que ele fica irritado com as perguntas que ele acha que é ruim, e é grosso mesmo, grosso, ignorante, é um cara às vezes arrogante, mas é o maior técnico do Palmeiras de todos os tempos, né? Eu não posso, porque às vezes eu sou meio assim também muitas vezes, o cara fala umas perguntas bestas pra mim, dá vontade de voar no pescoço do cara, velho. Mas, né, com o tempo a gente vai aprendendo, vai ficando velho. O Abel é mais novo que eu, é claro, né? Gente, né, a pressão que ele tá submetido também deve ser gigantesca, né? Mas, né, ganha pra isso também, né? Tem esse detalhe, né? E a gente, às vezes, tem que aprender, né, na vida que não adianta, mano. Você tem que respirar e olha que agora só que eu tô aprendendo, viu? Só agora que eu tô aprendendo. Eu até um ano atrás aí, era tido como... Ainda tem essa fama de bravo, não sei o quê, mas não adianta, cara. É difícil você tirar essa fama, né? Mas vai acabar, porque eu já mudei bastante. Aí eu vou lutando pra isso. E o Abel Ferreira também precisa dar uma repensada em muitas coisas que ele faz. E aí é o seguinte... Ele meteu um processo no Mauro César e vai ter que pagar 10 mil. Por quê? Porque ele perdeu o processo pro Mauro César. E aí ele vai ter que pagar as custas do advogado do Mauro César e da Jovem Pan. A notícia aqui do uol.com.br dizendo que a Justiça Paulista rejeitou um pedido de indenização por danos morais feito pelo treinador Abel Ferreira contra o jornalista Mauro César, flamenguista, que é colunista da UOL por comentários feitos na Rádio Jovem Pan. Em julho de 22, Mauro César chamou o Abel de colonizador, né? Entre aspas, né? Após uma entrevista coletiva na qual o treinador, ao falar sobre um jovem atleta, Gabriel Verón, do Gabriel Verón, disse que jogadores brasileiros tinham muito a evoluir em relação à formação. Em outras palavras, né? Entre aspas, Abel falou o seguinte: de longe são os melhores que eu já joguei, mas mentalmente tem muito que evoluir, a nível de educação, a nível de formação enquanto homem. Eles não têm essa formação e eles, às vezes, não têm noção do que estão a fazer, não têm noção nenhuma de apostar na formação. É isso. Aí o Mauro César disse que o comentário do Abel era papo de colonizador e disse assim: então, europeu não bebe, não faz bobagem, é todo mundo disciplinado. Eu não gosto de ver quando os portugueses vêm para cá com esse papo furado. Abel fala em tom professoral, como se estivesse ensinando para nós brasileiros como a gente deve se comportar. Não é assim. Na ação, na qual pedia uma indenização por danos morais de 50 mil reais, Abel disse que Mauro César é um notório torcedor do Flamengo e que, em razão da paixão futebolística, muitas vezes emite comentários parciais desprovidos de caráter informativo. O treinador disse que as afirmações do jornalista eram injuriosas e tinham conotação xenofóbica. Na defesa apresentada à justiça, o advogado João Chiminazzo, que representa o Mauro César, diz que o processo era uma tentativa de silenciá-lo e que não é a primeira vez que o Abel Ferreira tem problemas com jornalistas que estão apenas fazendo o seu trabalho. Por diversas vezes foi deselegante e agressivo com os jornalistas. O advogado afirmou que, ao dizer que Abel tem tom colonizador e professoral, o jornalista apenas emitiu sua opinião de forma sóbria. Ao que parece, Abel acredita que somente ele pode emitir opinião, não conferindo tal direito ao jornalista.
declarou o advogado no processo, ressaltando que Mauro César já fez diversos comentários críticos em relação aos membros do Flamengo. Ao rejeitar o pedido de indenização, a juíza Renata Carvalho diz que uma das finalidades da liberdade de expressão é a crítica. De acordo com a magistrada, a jornalista não cometeu nenhum ato ilícito. Abel ainda pode recorrer, terá que pagar 10 mil em honorários dos advogados de Mauro César e da Jovem Pan, 5 mil cada um. Perdeu o Abel nessa, né? Eu não vou comentar nada aqui, porque na ocasião, tá? Na ocasião, quando aconteceu o fato, eu dei a minha opinião, rapaz, politizou tudo, né? Hoje, tudo que você fala, dependendo do que você fala nesse sentido, politiza tudo. Então, não vou falar nada, minha opinião eu guardo pra mim. Eu sei que o Abel perdeu na justiça, então deve pagar lá as custas do processo, né? Os advogados do Mauro César. E segue a vida, né, velho? Segue a vida. E Abel, mais devagar, Abel, não adianta. Ai, ai, ele se irrita, ele fica bravo. O cara faz pergunta besta, ele arrebenta no meio, cara, mas tem jeito, cara. A vida é assim, né, mano? Você começar, você tem que entender também que o outro, às vezes, não teve a mesma instrução que você, né? Não teve a mesma criação, pensa diferente. Não adianta, é assim que funciona. Então tem que ter humildade, né? E tem que praticar isso. É difícil? É muito difícil. Por mais que o nego falar, eu sou humilde. Não sei, ninguém é humilde. Cara, eu já vi muita gente falar que é humilde pisando depois em pessoas mais humildes que ela. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente é humilde quando a gente se sente humilde em relação a um maiorzão ali, né? Mas será que a gente é humilde em relação àquele que está abaixo da gente? Que a gente vê, percebe isso? Será que a gente é humilde? Isso que a gente tem que tomar cuidado e tem que praticar, né, cara? Nada de humilhar ninguém. É a pior coisa do mundo. É muito feio. Eu não fico dando moral aqui também, mas, cara, eu odeio isso. Eu fico muito triste vendo pessoas sendo humilhadas. E quando alguém me humilha também dói muito, né? Dói muito. E aí, por isso que humilhar as pessoas, eu não gosto de humilhar ninguém também. Eu acho muito, cara, de jeito nenhum. Eu também sou meio bravo, mas não na questão de humilhar, de jeito nenhum. Mas ninguém é perfeito, né? A gente tá sempre aqui vivendo e aprendendo. Por isso a gente tá aqui, né? Na terra, vivendo e aprendendo. Beleza? No mais, tudo tranquilo? Vamos que vamos. A Abel perdeu essa, né? E deve ter mais outro processo aí, né? Tem que ele ganhou um do Neto, se eu não me engano, mas esse ele perdeu. Beleza? No mais, tudo tranquilo? Peraí, não, quer ver? Tem na reportagem aqui, ó. Em agosto, em outro processo, o jornalista Menon e o UOL foram condenados a pagar uma indenização de 30 mil reais ao técnico do Palmeiras, pelo fato de o colunista ter dito que o Abel Ferreira queria ensinar, domesticar e colonizar o povo brasileiro. Mas você vê como é que é, né? Muda o juiz, muda a sentença. A mesma coisa, muda a sentença. E eu sei bem que estou falando isso, que eu tive uma sentença minha aí, juiz diferente, né? E não dá para entender, cara. Tipo, a mesma coisa, mesma testemunha, mesmo, tudo igual, mesmo advogado, só muda o juiz. Aí, dependendo do juiz, ele interpreta da forma que prejudica um e ajuda o outro. E às vezes vice-versa, né? Mudou o juiz, muda é coisa louca, cara. É assim. Fazer o quê? Beleza? Agora sim. Valeu! Até mais.